E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mau Hálito. Para quem é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. O canal está crescendo bastante. Eu sou o Dr. Mário Antunes, especialista em halitose. E essa é uma série onde eu conto histórias interessantes que eu tenho ouvido dos pacientes aí nesses mais de 15 anos atendendo exclusivamente a pacientes com mau hálito. E hoje eu vou contar uma história de um senhor que me procurou, uma história que aconteceu há muito tempo atrás, né? Isso aí deve ter quase uns 15 anos, foi logo no começo, quando eu comecei a atuar aí na área da litose. E esse paciente ele me procurou relatando que ele tinha uma litose de muito tempo, que ele já tinha feito de tudo para tentar resolver o problema, já tinha ido em vários médicos, dentistas, tinha feito uma série de procedimentos já, e a família dele dizia que ele continuava com mau hálito, que o problema não melhorava. E ele relatou para mim que ele estava lá no consultório de teimoso. Que ele falou, olha, doutor, eu já ouvi o meu diagnóstico de um médico, teoricamente, eu já sei o que eu tenho, mas alguma coisa aqui dentro de mim me fala que tem a possibilidade de ser outra coisa, que é possível resolver esse problema, então eu decidi arriscar, né? E eu falei, nossa, mas que diagnóstico é esse? Me conta essa história, né? Aí ele comentou que uma vez ele foi no médico, o médico, segundo ele, muito atencioso, examinou ele direitinho, pediu uma série de exames, e quando ele voltou para eles reavaliarem o resultado daqueles exames, o médico falou, olha, o seu caso, infelizmente, é um caso que não tem cura, essa litose a gente não conseguiu achar nenhuma causa específica, nenhuma causa definida para o seu problema, então isso é uma coisa que, infelizmente, faz parte do seu organismo, tá? Você tem uma litose que, assim como você tem a pele dessa cor, assim como você tem os olhos no cabelo, com essa coloração, o seu organismo também gera esse mau cheiro e isso não tem tratamento que resolva. Isso aí é uma característica do seu organismo, né? E claro, né, que esse paciente ouvindo essa notícia, né, esse diagnóstico que soa quase como uma sentença, né, condenatória, né, o cara está praticamente condenado a ter mau hálito a vida inteira. Poxa, gente, você imagina o quanto isso aí afetou ali a autoestima, né, do paciente, né, né, dizer para ele que aquilo faz parte do organismo, né. E você sabe o que é o pior de tudo nessa história? É que isso foi durante muitos anos, sim, um diagnóstico, né? As pesquisas amparavam isso, né? Sempre que o paciente chegava lá no especialista não existia, né? No médico, por exemplo, e ele fuçava ali a saúde do paciente e não encontrava nada, existia esse diagnóstico, que é o que eles chamavam de halitose essencial, ou seja, algo que faz parte da essência do indivíduo. Felizmente, esse foi um diagnóstico que caiu por terra, né? Logo que descobriram os medidores de hálito, né, detectaram que os casos de halitose essencial, o odor ele era formado na boca de 100% dos pacientes, e logo depois também descobriram que esse odor ele era resultado da degradação de uma proteína que tem na saliva, que se chama mucina. É a proteína que deixa a nossa saliva um pouco mais viscosa, um pouco mais grossa, e que todo mundo tem, né? A saliva tem que ter uma certa viscosidade. E quando a saliva estava ali com um certo padrão de alteração, quando ela estava alterada, essa mucina ela poderia ser degradada por bactérias, e como a mucina ela é uma molécula que tem enxofre, esse enxofre ele era liberado e produz mau cheiro, né? Só que esse paciente, você olhando para a boca dele, na maioria das vezes você não via nada, né? Porque tinha saliva, o aspecto na maioria dos casos era de normalidade, né? E felizmente também é uma causa que tem tratamento, uma causa que é reversível. O paciente em questão dessa história tratou, né? Não se arrependeu de ter procurado tratamento, não se arrependeu de ter corrido o risco de dar certo, né? Às vezes a gente tem que correr o risco das coisas darem certo mesmo, né? E conseguiu, né, superar aquele problema. Eu lembro que ele era um senhorzinho com a cara assim de bonzinho, sabe? Já com uma idade um pouquinho mais avançada, né? Eu lembro muito bem da expressão dele, que ele parecia ser uma pessoa muito boa, muito calma, muito tranquila, sabe? E, nossa, ele ficou tão feliz de ter resolvido, né? A esposa dele também foi ao consultório. É uma daquelas histórias que marca a gente, né?
que mostra que a gente pode sim fazer a diferença para melhor na vida das pessoas. É isso que nos move, né? É isso que faz a gente estudar todo dia, acordar cedo, pegar o carro e trabalhar longe, chegar cansado no final do dia em casa, mas chegar feliz, né? É o que vale a pena, é um privilégio poder ajudar as pessoas fazendo o que gosta. Tá? E eu quis compartilhar essa história com vocês aí, muito bacana, né? Então não existe problema incurável, tá, gente? Não existe nada, ninguém tem mau hálito, é algo que faz parte do seu organismo, isso graças a Deus não existe. Esse foi um diagnóstico que já caiu por terra. A maioria das halitoses, elas têm ou cura, a gente consegue eliminar a raiz do problema, ou elas têm controle, a gente não consegue curar o paciente, mas consegue fazer com que ele deixe de ter mau hálito, desde que ele mantenha remédio, desde que ele mantenha algum uso de algum produto, por exemplo. Mas hoje, felizmente, é muito difícil alguém estar condenado a ter mau hálito, como era o caso desse paciente, e que a persistência dele, o avanço da ciência e o tempo mostrou que a história poderia ser diferente, poderia ter um final feliz. Tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.